Existe um momento, quase sempre silencioso, em que você se encara no espelho e um peso inexplicável se instala no seu peito. É um instante em que o tempo parece se dobrar sobre si mesmo, trazendo à tona todos os caminhos não percorridos, todas as portas que você não abriu. Uma voz que parece ser a sua, mas ao mesmo tempo é estranha, sussurra a frase mais paralisante de todas: é tarde demais. Tarde demais para aquela carreira que faz seu coração vibrar. Tarde demais para um amor que te veja de verdade. Tarde demais para se reinventar, para começar de novo, para simplesmente ser. Essa sensação não é apenas um pensamento. Ela se instala no corpo, aperta a garganta e transforma o futuro, que deveria ser um horizonte de possibilidades, em um muro. Eu sei como é viver sob o domínio dessa pressão invisível, essa espécie de roteiro social que nunca pedimos, mas que nos foi entregue como único mapa para uma vida de valor. Você aprende a medir seu sucesso pelas marcas que deveria ter atingido em certas idades, e cada desvio do caminho parece uma prova irrefutável de que você se perdeu, de que algo em você está fundamentalmente errado. É uma dor quieta, uma agonia que se desenrola por dentro enquanto, por fora, você continua a sorrir e a cumprir suas obrigações. Essa dor te convence de que você está sozinho nisso, de que todos os outros encontraram seu trilho, enquanto você ficou para trás, assistindo o trem da vida partir. Mas o que aconteceria se por um momento você apenas respirasse e considerasse uma outra verdade? E se essa sensação esmagadora de ser tarde demais não for um fato, mas um erro de interpretação do seu próprio cérebro, uma programação antiga, criada para te manter seguro em caminhos conhecidos, que hoje está apenas confundindo o seu percurso único com um fracasso? E se eu te dissesse que essa angústia, na verdade, é o chamado da sua alma, um convite urgente para que você pare de olhar para o relógio e comece finalmente a olhar para dentro? Nos próximos minutos, eu te convido a fazer exatamente isso. Nós vamos desconstruir com calma e profundidade essa mentira que te aprisiona. Vamos entender por que os seus maiores erros e fracassos foram, na verdade, as mais precisas e necessárias intervenções do seu espírito, te protegendo de um futuro que era pequeno demais para você. Vamos aprender a silenciar o ruído da mente para conseguir, enfim, escutar a sabedoria do seu coração. Essa jornada não é sobre correr para recuperar o tempo perdido. É sobre se aquietar para receber a direção que sempre esteve aí, esperando pacientemente pelo seu silêncio. Então, fique comigo. Permita-se esta pausa. O que você vai ouvir aqui não é um conjunto de regras, mas um reencontro. Um reencontro com a parte de você que sabe, com absoluta certeza, que não existe tempo certo ou errado. Existe apenas o seu tempo. E o plano que a sua alma desenhou para a sua vida é infinitamente mais inteligente, mais amoroso e mais surpreendente do que qualquer cronograma que o mundo tentou te impor. A sua verdadeira vida não está no passado. Ela começa agora, no momento em que você decide ouvir. Para que a gente possa verdadeiramente se libertar, o primeiro passo é entender a origem da nossa própria prisão. Essa prisão não foi construída por um erro seu, nem por uma falha de caráter. Ela é um programa, um software mental que roda silenciosamente no fundo da sua consciência. É a dor silenciosa de viver sob o que podemos chamar de tirania do cronograma social, uma pressão invisível que te ensinou que só existe um roteiro para o sucesso, um único mapa. Desde muito cedo, seu cérebro registrou esse roteiro: formar-se em uma idade, construir uma carreira em outra, casar, ter filhos, tudo em uma sequência linear e previsível. E a sua dor começa exatamente quando a sua vida, com toda a sua beleza e complexidade, ousa não seguir esse script. A ciência nos oferece uma luz sobre esse mecanismo interno. Pense no seu córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do seu cérebro, como um grande contador de histórias. Ele tem um trabalho: criar narrativas coerentes sobre quem você foi e quem você deveria ser. Ele ama linhas retas. Enquanto isso, seu sistema límbico, o centro emocional, age como um guarda de segurança leal. Quando ele percebe que a sua realidade, o seu agora,
não se encaixa na história que o córtex pré-frontal escreveu, ele soa um alarme. Esse alarme não vem em forma de sirene, mas em forma de cortisol, o hormônio do estresse. Ele inunda seu corpo com a sensação física da ansiedade, do medo, da urgência. Ele te diz: perigo, estamos fora do caminho, estamos atrasados. E é aqui que mora a revelação mais libertadora de todas, uma verdade que peço que você sinta mais do que entenda. O seu cérebro não está contra você. Ele não é seu inimigo. Ele está apenas executando um programa de sobrevivência extremamente antigo, um programa que um dia foi útil para nossos ancestrais. A sensação avassaladora de que é tarde demais é, portanto, um alarme falso. É um bug no sistema, um defeito de programação que, em sua simplicidade, confunde aquilo que é apenas diferente com aquilo que é errado. Sua vida não está errada, ela só está sendo diferente da história limitada que seu cérebro aprendeu a contar. Então, o que fazer quando essa onda de pânico surgir? No exato instante em que o pensamento é tarde demais aparecer na sua mente, em vez de lutar contra ele ou se afogar nele, eu te convido a fazer algo novo. Pare por um momento, respire e, com uma curiosidade genuína, faça uma pergunta específica ao seu cérebro, como quem pergunta a um assistente um pouco desatualizado. Pergunte: cérebro, me mostre apenas uma evidência, uma única prova de alguém, em qualquer lugar do mundo que tenha começado algo novo na minha idade e encontrado alegria e sucesso nisso. Esse simples ato de perguntar interrompe o padrão. Você força sua mente a sair do piloto automático, a abandonar o trilho da lamentação e a buscar ativamente novas evidências que podem e vão começar a reescrever essa história. Acreditar que é tarde demais é como se você fosse o maquinista de um trem em alta velocidade, avançando por um trilho que leva a um lugar onde você não quer mais estar. Você sabe que a direção está errada, mas continua acelerando, simplesmente porque já percorreu um longo caminho e investiu muita energia naquela viagem. A verdadeira sabedoria, no entanto, não reside na velocidade com que você percorre um caminho equivocado. Ela se encontra na coragem de diminuir a marcha, de ouvir o seu coração, de parar o trem e, com uma calma soberana, ter a ousadia de mudar de linha. A sua felicidade não está no fim daquele trilho antigo, mas na liberdade de escolher um novo destino a qualquer momento. Uma vez que entendemos o alarme falso da nossa mente, podemos mergulhar numa camada ainda mais profunda de nós mesmos, onde residem as nossas feridas mais antigas. É aqui que caímos na armadilha de olhar para o nosso passado e interpretar cada desvio, cada pausa e cada aparente erro de percurso como uma prova definitiva da nossa incapacidade. O projeto que não deu certo, o relacionamento que acabou, a porta que se fechou. Nós acumulamos essas experiências não como eventos, mas como sentenças sobre o nosso valor. E ao fazer isso sem perceber, começamos a emitir uma frequência, uma vibração de autossabotagem que atrai mais situações para confirmar essa crença dolorosa de que não somos bons o suficiente. É preciso, então, aprender a diferenciar dois conceitos que parecem iguais, mas são mundos à parte: coincidência e sincronicidade. A mente, em sua necessidade de lógica linear, vê os eventos desconexos como mero acaso, como coincidências, mas a alma se comunica de outra forma. A sincronicidade não é um evento aleatório, ela é um feedback inteligente do universo, uma resposta direta ao seu estado vibracional. Pense nela como um sussurro do campo quântico, uma piscadela do divino, um ajuste de rota no GPS da sua alma que te realinha sutilmente com o próximo passo do seu verdadeiro plano. Não é o que acontece com você que define seu caminho, mas a teia de significado que sua alma tece por trás de tudo. E aqui está a verdade mais compassiva que você talvez ouça hoje. Então peço que a receba em seu coração. Aquele emprego que você perdeu e que te deixou sem chão. Aquele relacionamento que terminou e partiu seu coração em 1000 pedaços. Aquele sonho que faliu e te fez questionar tudo. Olhe para eles agora com outros olhos. Eles não foram fracassos, eles foram intervenções. Intervenções precisas e amorosas do seu eu mais elevado, da sua alma,
para impedir que você se comprometesse com um futuro que não estava à altura da sua grandeza, para te resgatar de uma vida que te faria esquecer quem você realmente é. Foi um ato de amor, um resgate, e não uma punição. Talvez em um momento de quietude, você possa pegar um diário e fazer um exercício de arqueologia da sua própria história. Em vez de fugir das memórias dolorosas, convide-as para perto. Liste aqueles que você considerou seus maiores fracassos. Ao lado de cada um com a alma aberta, pergunte: qual foi o fio de ouro que este evento me entregou? Qual sabedoria nasceu desta dor? Qual nova força ou habilidade eu não teria hoje se não tivesse passado por isso? Ao fazer isso, você começa a conectar os pontos. Você deixa de ser a vítima da sua história para se tornar o decifrador dos seus próprios mistérios, encontrando o tesouro que estava escondido em cada uma daquelas ruínas. Imagine que a sua alma opera como um grande rio. Um rio não se lamenta pelas rochas imensas que o forçam a desviar seu curso. Ele não as vê como inimigas. Ele simplesmente as contorna, e nesse processo de se adaptar, ele ganha força, profundidade, e seu leito se torna mais definido e poderoso. As rochas não o impediram, elas o esculpiram. Da mesma forma, os seus obstáculos, as suas dores e os seus fracassos foram apenas a geografia sagrada que esculpiu o verdadeiro e magnífico curso da sua vida. Você não está quebrado por causa deles. Você está mais profundo, mais sábio e mais forte por ter tido a coragem de continuar fluindo. Agora precisamos falar sobre uma das fontes mais sutis e persistentes de sofrimento: a nossa própria teimosia. É a agonia silenciosa que sentimos quando insistimos em forçar uma porta, que a nossa alma, em sua infinita sabedoria, já fechou e trancou. Pense na história, talvez familiar, da mulher que por 15 anos se dedicou a ser a executiva perfeita. Ela subiu na carreira, alcançou o status, comprou as coisas certas. Para o mundo, ela era um sucesso, mas por dentro, ela ignorava os sinais. Ignorava a exaustão crônica que o café já não disfarçava, a ansiedade que se tornava sua companheira noturna e a completa e assustadora ausência de alegria. Ela dizia a si mesma que aquilo era disciplina, que era o preço do sucesso, mas no fundo era uma teimosia que estava lenta e metodicamente matando seu espírito. Existe uma explicação neurocientífica para esse esgotamento. É um fenômeno que os pesquisadores chamam de efeito da extinção de recompensa. O que isso significa, em linguagem simples, é que o seu cérebro, em um dado momento, para de produzir dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, para uma atividade que antes era recompensadora. Aquele projeto que antes te animava, agora parece um peso. Aquela meta que antes te inspirava, agora soa vazia. Este não é um sinal de fraqueza. É um sinal claro e biológico do seu sistema nervoso, um memorando interno que diz, com toda a clareza: este ciclo se encerrou. A energia aqui acabou. E aqui reside uma das verdades mais contraintuitivas e compassivas que podemos aprender. A resistência que você sente em certas áreas da sua vida não é um demônio a ser vencido com mais força de vontade. Ela é, na verdade, um guardião. A procrastinação que surge inexplicavelmente, a autossabotagem que te impede de dar o próximo passo naquele caminho antigo, a falta de energia que te drena só de pensar em certas tarefas, tudo isso é o sistema de segurança da sua alma. É a sua sabedoria mais profunda te dizendo, da única forma que pode: caminho errado. Pare. A sua energia vital é preciosa demais para ser desperdiçada aqui, em uma terra que não te nutre mais. Talvez seja o momento de fazer um inventário silencioso e honesto da sua própria vida. Olhe para as grandes áreas: seu trabalho, seus relacionamentos, seus projetos, seus hábitos. E para cada uma delas se pergunte: isso é nutrido por uma energia de fluxo ou mantido por uma energia de força? O fluxo tem a assinatura da leveza, da inspiração, de uma alegria que brota sem esforço. A força, por outro lado, cheira a obrigação, a esforço, a um ressentimento velado. Onde em sua vida você está fluindo e onde você está forçando? Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Essa clareza é o primeiro passo para parar de desperdiçar sua vida empurrando portas fechadas.
Tentar reviver um sonho que não te pertence mais, ou se manter em um caminho que sua alma já abandonou, é como chegar no aeroporto e tentar embarcar com um passaporte vencido. Você pode insistir com o agente, pode argumentar, pode mostrar as fotos das suas viagens antigas, mas a verdade é implacável. Aquele documento não tem mais validade. Ele não pode te levar ao seu novo destino. Não importa o quanto você queira, aquela porta de embarque não se abrirá para você. E o maior ato de amor próprio é parar de insistir, se afastar do portão e olhar ao redor. Porque a sua alma, neste exato momento, já emitiu um novo bilhete para um novo voo, para um destino que sua mente nem sequer consegue imaginar. Sua única tarefa é ter a coragem de procurar por ele. Mesmo depois de tudo isso, talvez ainda reste uma última fortaleza de resistência dentro de você, uma crença tão arraigada que parece uma lei da natureza. É o mito paralisante de que o cérebro envelhece, perde sua flexibilidade e que, a partir de certa idade, a capacidade de aprender e mudar diminui drasticamente. Essa ideia é uma das profecias autorrealizáveis mais cruéis que existem. Quando você acredita que está velho demais para mudar, você para de tentar. E ao parar de tentar, você prova a si mesmo que estava certo, fechando-se em um ciclo de estagnação que não é uma condição biológica, mas uma escolha inconsciente. A ciência, no entanto, conta uma história radicalmente diferente, uma história de esperança e de um potencial quase infinito. O nome dessa história é neuroplasticidade. A verdade é que o seu cérebro pode e anseia por criar novas e massivas conexões neurais em qualquer idade da sua vida. A chave para essa transformação milagrosa não é a sua data de nascimento. As verdadeiras chaves são o foco que você dedica, a novidade que você se permite experimentar e a carga emocional que você atribui a uma nova atividade. Não é a idade que determina a mudança, é a sua atenção e a sua paixão. O seu cérebro responde à vida, não ao calendário. E aqui chegamos a uma revelação que pode transformar a maneira como você enxerga suas crises e seu tédio. Aquela sensação de estagnação, a chamada crise da meia-idade, o sentimento de que já vi de tudo, isso não é o fim da linha. Isso é, na verdade, o estado ideal para uma profunda reprogramação mental. Pense nisso. Um cérebro entediado é um cérebro faminto. Ele está desesperado por novos estímulos, por novos sabores, por novas paisagens. E essa fome torna a criação de novos caminhos neurais não apenas possível, mas incrivelmente mais rápida e eficaz. A sua crise não é um atestado de óbito para a sua curiosidade. É o convite mais potente para que ela renasça. Então, a proposta não é que você mude sua vida da noite para o dia. A proposta é que você comece com um micro-despertar. Escolha uma única, minúscula e nova atividade. Algo quase insignificante. Aprender uma única palavra de um novo idioma por dia. Fazer um caminho diferente, a pé, do trabalho para casa. Ouvir com atenção plena por 5 minutos um gênero musical que você sempre detestou. O objetivo não é se tornar um especialista, mas executar essa pequena ação com uma atenção focada e curiosa. É um ato que começa a religar fisicamente seu cérebro, ensinando-o neurônio por neurônio a se apaixonar novamente pela novidade. Imagine que o seu cérebro é um jardim. Se você passa anos sem plantar nada de novo, apenas seguindo os mesmos velhos caminhos, é natural que as ervas daninhas do tédio, do arrependimento e da rotina tomem conta. O jardim se torna cinza e sem vida. Mas no exato momento em que você se inclina e decide com intenção plantar uma única semente nova, um novo interesse, uma nova habilidade, um novo pensamento, e a rega diariamente com o sol da sua atenção, algo mágico acontece. Aquela pequena semente começa a brotar, e sua vida começa a revitalizar todo o ecossistema. Novas cores aparecem, novos caminhos se formam, e o jardim da sua mente volta a florescer de uma forma que você tinha esquecido que era possível. Finalmente, chegamos à chave mestra, ao segredo que unifica tudo o que conversamos até aqui. E essa chave não se encontra em sua mente, mas no centro do seu peito. Por muito tempo, você talvez tenha se esforçado para pensar positivo, para repetir afirmações sobre um novo futuro, enquanto por dentro
o seu corpo contava uma história completamente diferente. Essa é a grande dissonância que causa tanto cansaço. A mente tentando forçar uma narrativa de esperança, enquanto o corpo ainda vibra na frequência do arrependimento, da ansiedade e do medo do passado. É como tentar reger uma orquestra magnífica, mas entregar aos músicos instrumentos completamente desafinados. A melodia da sua alma não consegue ser tocada nesse ruído. É aqui que a ciência e a espiritualidade se dão as mãos de forma sublime para nos apresentar o conceito de coerência cardíaca. Trata-se de um estado real, mensurável, em que o seu coração, a sua mente e as suas emoções se alinham e entram em um mesmo ritmo energético, harmônico. O que talvez você não saiba é que o campo eletromagnético gerado pelo seu coração é 5.000 vezes mais forte do que o campo gerado pelo seu cérebro. É este campo, esta frequência que emana do seu peito, que verdadeiramente transmite o seu sinal para o universo, e conversa com o campo quântico. A sua alma e o universo não respondem primariamente aos seus pensamentos isolados, eles respondem à vibração do seu coração. Esta é a revelação que te convido a acolher agora. O plano da sua alma não será encontrado através de um planejamento mental rigoroso, de listas de prós e contras ou de uma análise exaustiva. Ele não é um quebra-cabeça para ser resolvido. Ele será sentido. Ele se revela não como um pensamento brilhante, mas como uma sensação inconfundível de paz, de ressonância. É um sim que você sente no corpo todo, um sim que acalma o seu sistema nervoso e silencia todas as dúvidas. A direção da sua alma não é uma ideia, é um sentimento de estar voltando para casa, mesmo que você nunca tenha estado lá antes. Para acessar esse estado, você pode, a qualquer momento, fazer uma pausa sagrada. Convido você a fechar os seus olhos por apenas 3 minutos. Comece a respirar um pouco mais devagar e mais profundo do que o normal, sem forçar. E então, leve toda a sua atenção para o centro do seu peito, para a área do seu coração. Imagine, sinta ou apenas intencione que a sua inspiração e a sua expiração estão fluindo através deste ponto. Este simples ato de ancorar a respiração no coração é uma das formas mais rápidas de induzir a coerência cardíaca, de criar um estado de profunda receptividade, onde os insights e os sussurros da sua alma podem finalmente emergir do silêncio. Tentar descobrir o plano da sua alma com uma mente cheia de ansiedade e preocupação é como tentar ouvir uma melodia muito sutil e delicada no meio de uma obra de construção barulhenta. A sua mente, com seus medos e planejamentos incessantes, é a britadeira, são os gritos, é o ruído ensurdecedor. Você não precisa pensar mais alto que o barulho, você não precisa lutar contra ele. Você precisa apenas, com gentileza e intenção, fazer uma pausa. Desligar a britadeira da mente para que a música do coração, que sempre esteve tocando para você, possa finalmente se tornar audível. É nessa quietude que a sua verdadeira direção será revelada. E assim, nós completamos uma jornada. Uma jornada que nos levou das profundezas de um erro neurológico para a sabedoria silenciosa do nosso próprio coração. Nós vimos juntos como a sensação paralisante de que é tarde demais é, na verdade, um alarme falso do nosso cérebro. Vimos como os nossos mais dolorosos fracassos foram, em verdade, a geografia sagrada que esculpiu o nosso caminho, desvios precisos feitos por um amor maior. Aprendemos a ver nossa procrastinação e nossa resistência não como inimigos, mas como guardiões leais protegendo nossa energia. Descobrimos que nosso cérebro não é uma peça de museu, mas um jardim fértil, faminto por novas sementes. E, por fim, nos lembramos que a resposta que buscamos não é uma ideia, mas uma melodia, uma frequência que só pode ser ouvida quando silenciamos o ruído da mente. O que essa jornada nos revela é a mais importante de todas as transições. A passagem de se ver como um prisioneiro de um tempo perdido para se reconhecer como um discípulo de um futuro que está sempre se desdobrando. É sair do papel de vítima da própria história para se tornar um aprendiz da própria alma. O grande mestre Cláudio Naranjo ensinava que o nosso trabalho espiritual na vida é exatamente este, o de transcender o personagem que nós criamos para sobreviver,
com todas as suas fixações e medos, para que possamos finalmente nos reconectar com a nossa essência, com aquilo que somos quando não estamos tentando ser nada. Você não é os seus erros, nem os seus atrasos. Você é a consciência que observa tudo isso com um amor que começa, agora, a despertar. Com isso, a mudança fundamental que a sua alma pede não é sobre o que fazer, mas sobre como ser. O plano da sua alma não virá em forma de um novo cronograma de 5 passos. Ele se revela na qualidade da sua presença, na sua capacidade de parar de forçar e começar a escutar. Requer menos ação e mais sintonia. Requer a sabedoria do coração, que, como nos ensina o mestre Jack Kornfield, tem a capacidade inata de perdoar o passado, de olhar para quem você foi com uma compaixão radical e de abraçar o presente, este exato momento, como o único lugar onde a sua vida realmente acontece. Portanto, o meu convite final para você é o mais simples e o mais profundo de todos. Pare de olhar para o relógio. A tirania dos ponteiros, dos dias, dos anos, te manteve refém por tempo demais. Em vez disso, comece a olhar para a sua bússola interior. O seu verdadeiro trabalho, a sua mais sagrada missão, não é correr freneticamente para tentar recuperar um tempo que nunca esteve perdido. É se aquietar. É se sentar em silêncio por tempo suficiente para poder receber a direção que sempre esteve disponível para você, esperando, com uma paciência infinita, que você fizesse silêncio para poder ouvi-la. O plano não está lá fora. O plano é você. A sua jornada, com cada desvio, com cada cicatriz, com cada aprendizado, é o desdobrar perfeito do plano. Não há nada a consertar, apenas a se render. Se esta mensagem ressoou em algum lugar profundo dentro de você, deixe um comentário abaixo com as palavras "Eu sou o plano", não para mim, mas como uma declaração para si mesmo. Um lembrete de que você parou de procurar o mapa e finalmente entendeu que você é o próprio território sagrado. Obrigado pela sua presença e pela sua coragem de ouvir. A sua verdadeira jornada começa agora.